Galera, a gente tem o cinto lombar, que também é conhecido como o cinturão da musculação. E eu recebo bastante assim de aluno meu falando se devo usar ou não, quando que eu devo usar, se atrapalha, se perde força, se realmente dá estabilidade, se não é só placebo. Vamos zerar esse assuntinho aqui de vez, então, para quando alguém perguntar na sua vida, você dá aula. Bom, primeiro ponto de tudo, o cinturão. Ele é utilizado quando a gente vai levantar cargas altas. Mas o cinturão, ele não deve ser utilizado por qualquer pessoa. E principalmente, ele não deve ser utilizado como uma muleta para quem já sabe andar. Olha, eu mesmo tive essa analogia do zero, me surpreendi. Vou usar essa daí nas palestras, cursos, tudo daqui para frente. Inclusive eu tenho um curso de dieta, tá? Depois dá uma olhadinha. Não, mas é sério. Você está andando normal. Tô andando normal. Você vai usar muleta? Não, não vai usar. Você vai andar normal. A muleta é para quê? Bom, o cara que tá ferrado. Aí naquele momento faz sentido, até que ele não esteja mais. O cinturão é a mesma coisa. O cinturão, ele é uma muleta de treino. É basicamente isso. Mas vamos entender qual que é o papel desse cinturão. Ele serve para aumentar a nossa pressão intra-abdominal. E aí ele estabiliza essa região inferior do tronco, certo? Essa região da lombar aqui do core. E isso vai ajudar na segurança, na execução de alguns exercícios que utilizam muito dessa região, como um agachamento livre, um levantamento terra. E aí, ele fazendo essa estabilização da coluna, ele permite que o atleta levante mais peso com segurança. Porém, isso não quer dizer que é o seguinte, meti o cinto aqui, irmão, enche essa... agora vai, toma. Porque você pode se machucar com o cinturão, e eu já vi isso acontecer. Então, o cinturão ele não garante que você não vai ter lesão, ele só ajuda a ir na contramão do se machucar quando você treina com uma carga mais alta. Mas vamos supor, vou lá, dobro a coluna e vou fazer um levantamento terra com a coluna dobrada, com o cinturão ou não, você vai se estourar. O que a gente tem que lembrar é que o cinturão, ele não é um acessório, ele é um equipamento. E qual é a diferença? Uma luvinha é um acessório, qualquer um coloca a luvinha e vai treinar, a garrafinha é um acessório. O cinturão ele é um equipamento. Você sabe como faz para usar uma chave, sei lá, estrela, uma chave alien, uma chave disso para apertar a porca do carro? Você fala, não sei. Ou seja, porque é um equipamento específico, você tem que ter conhecimento para aquilo. Então, você que é iniciante, você que é intermediário, você não vai usar cinturão. Fica sossegado. Se você precisar usar esse cinturão, é porque houve alguma coisa de errado, uma lesão, uma necessidade muito específica que vão te dar orientação para isso. Fica tranquilo. E é por isso que você vê normalmente, usando o cinturão, pessoas experientes, atletas de força, atletas de fisiculturismo. Porque quem não treina com alta carga não precisa disso. Mas imagina, você está lá fazendo uma caminhada. Você não precisa de um tênis super especial. Agora, a partir do momento que você quer se usar em Bolt, até a meia vai fazer diferença, porque é performance. Quem não é atleta, quem não treina com cargas altíssimas, simplesmente vai fazer um trabalho de fortalecimento do seu corpo para que organicamente o seu treino dê conta. Leandro, você já foi fisiculturista? Não. Você já foi levantador de peso? Não. Você treina há muito tempo? Treino. Você gosta, você quer performance? Quero. Não competitiva de subir no palco, nada. Você já usou cinturão de musculação? Quando eu me machuquei. Então, por segurança eu usava. Eu estou usando o meu exemplo, não que eu seja um exemplo, né? Mas eu estou falando do meu caso, que é o caso que eu acompanhei mais de perto. E ver que mesmo eu que treino há muito tempo e gosto e quero evoluir, eu não utilizei, porque não houve necessidade. Só que, quando eu fui fazer um treino de força, e treino de força na periodização de hipertrofia é bom, lembra de procurar no Tem Mais Tema. E eu fui trabalhar com uma repetição máxima porque eu quis. Porque eu tive vontade, porque não, o treino de força é bom, mas não precisa ser de uma repetição. Pode fazer um treino de força de 3 a 5, que é muito mais tranquilo, com cadência mais lenta. Aí você reduz a carga, porque é outro objetivo nesse treinamento de força. Aí eu utilizei o cinturão. Mas você entende que foi num momento específico? Então quando algum aluno meu me pergunta, pô, Leandrão, vai ter um treino de força semana que vem. Posso usar o cinturão? Se eu sinto que ele não está seguro, eu falo, pode. Usa, mas faz o seguinte, faz um movimento lento e tal, e tenta tirar esse cinturão no próximo treino, para que ele ganhe confiança. Porque ele não é um atleta de modalidade de força. E o ideal é que ele seja independente no seu treinamento. Uma coisa que é legal também falar, pessoal, quando você espreme muito aqui, porque tem que apertar, tem cara que coloca aqui na fivela e beleza. Mas não adianta nada, gente. Você tem que dar uma murchada na barriga, espetar, colocar, apertar, ele tem que fazer pressão. Quando você acaba a série, é legal você afrouxar.
tá? Porque senão pode prender a circulação, pode aumentar a pressão arterial, fora o desconforto. Pode dar até mesmo, tem gente que tem ânsia de vômito, sabe, que fica esmagando as vísceras. Então, terminou a série, afrouxa, tranquilo. Tem uma outra coisa também que a gente pode pensar no cinturão, tá? Eu até respondi uma caixinha de perguntas no Instagram recentemente disso, me manda lá. Eu abro todo dia a caixinha de perguntas. Que é assim, você pode falar para a pessoa usar o cinturão, sem apertar muito e tal, para ela lembrar da execução. Isso é bem legal. Então, pô, nunca fiz levantamento terra. Beleza. Coloca o cinturão, não precisa pôr estourando. Coloca o cinturão, mas tem que ficar um pouco apertado. Porque quando você for executar, você vai sentir, você vai, é verdade, tem que cuidar aqui. Eu tenho que estufar o peito e empinar o bumbum quando eu tiver. O bumbum é muito feminino, né? É uma bunda mesmo. Aí desce, né, com a bunda empinada e o peitoral estufado. E aí levanta. E isso faz você lembrar do movimento. Para isso também acho bacana, mas você vê que é um uso temporário, específico. Aprender o movimento, vamos descontinuar. Onde que é a posição ideal, Leandro? Para que ele, né, me guie bem, me proteja bem. Bom, você vai usar ele aqui, né, na parte inferior do tronco, um pouquinho acima do osso do quadril. Aí ele vai comprimir que região? Abdominal e lombar, mas sem atrapalhar a respiração. Porque se atrapalhar a respiração, ferrou o exercício. Quando você trabalha com um cinturão de couro, sabe? Então você procura o buraco que fique mais apertado possível, vai no limite, é esse aqui. Aí você trabalha com um antes, que ele vai ficar justo, mas ainda você vai conseguir ter alguma dignidade para respirar. Leandro, e se eu usar o cinturão direto, mesmo que eu não levante muitas cargas, isso é prejudicial, tá? Porque aí tira o teu aprendizado neuromotor e tira o fortalecimento do teu core. Aí você pode se machucar, porque você vai progredindo força muscular em outros locais e ali não. Você gera um desequilíbrio e aí você se estoura todo. Principalmente se um dia você treinar 100. Então não usa todo o treino, não é para usar todo o treino. Para quem tá machucado, toma cuidado também, tá? Sim, eu usei, mas eu tive uma orientação de mim mesmo, é verdade, mas é a minha orientação, sou profissional da área. Por quê? Porque tem gente que está machucado, usa e fica usando direto. Não, tem que ser temporário, porque senão vai enfraquecer e não vai melhorar a lesão, vai piorar. Na verdade, a chance é você se estourar ainda mais. E por fim, só para reforçar, não deixa atrapalhar a tua respiração. Ferrou a tua respiração, ferrou o seu exercício. Muito bem, Leandrão. E aqueles negocinhos, aqueles strapzinhos assim que a gente coloca na barra? Aquilo ali presta ou é algo metodologicamente TechPix muscular? Tá, dá uma olhadinha aqui sobre os straps.